A nossa humanidade vem caminhando através do seu processo evolutivo, sempre construindo conceitos que mais tarde se tornam preconceitos. Porque mesmo dentre os espíritas, não da doutrina espírita, dentre os espíritas que trabalham com o processo de vidas passadas, com a reencarnação, com o conceito de reencarnação, há negação sobre o processo de terapia de vida passada. Isso que inclusive alguns dizem que o espírito Emmanuel, que foi o mentor do Chico Xavier, proibiu a TVP. O Emmanuel jamais proibiu o TVP, pelo contrário, ele falou das memórias de passado dele, das vivências passadas, e só alertou o seguinte: não se faz regressão de memória para investigar inutilidades. Eu quero saber se eu fui faraó lá no Egito, se eu fui rei lá na Pérsia, se eu fui o que lá na Pérsia. Isso seria bobagem, seria investigar inutilidades. Agora, se eu tenho um problema, um trauma, uma dor, um sintoma, um desequilíbrio que está afetando minha vida, eu posso investigar onde eu quiser, sem nenhum problema. E isso não é curiosidade vazia, é uma curiosidade sadia. Se eu quero investigar para desenvolver uma potencialidade, eu me sinto travado, por exemplo, fiz uma boa formação numa área ou em duas áreas e não estou conseguindo emprego, ou então eu tenho vergonha de expor aquilo que eu sei em público. Eu posso trabalhar com isso, ou posso investigar isso com o fito de entender, de resolver, sem ser curiosidade vazia, já entendendo que isso já é terapêutica, não é nem curiosidade, já é terapêutica. Então, muitos dos preconceitos estão calçados em conceitos equivocados de um grupo. Assim como tem o católico, por exemplo, o catolicismo não aceita as existências passadas, não aceita a comunicação do espírito. No entanto, a pessoa mora e ficam rezando missa para a pessoa. Como não aceita? Para o santo pode fazer promessa e o santo vai atender. Então, como é que não pode se comunicar? As pessoas normais não podem aparecer depois de serem desencarnadas. Agora, santo pode. Então, apareceu a Nossa Senhora lá não sei aonde, outra em outro lugar e assim por diante. Como que não pode? Pode. Então, são conceitos equivocados que viram preconceitos. Por exemplo, nós sabemos que quem criou essa ideia de demônio com aqueles adornos todos, como o casco de cabrito, chifre, barba de cabrito, de bode, aquela coisa toda, rabo, não sei o que mais, tudo aquilo, asa de morcego, isso foi invenção de pessoal da igreja numa determinada época. Isso nunca existiu, não existe demônio desse jeito. Os demônios mais conhecidos são esses que dão esses prejuízos enormes para os povos, esses ladrões das comunidades, os corruptos, os safados, esses que levam à destruição dos povos, levam à morte, esses ditadores infelizes que produzem massacre com seus povos. Esses são os demônios que existem por aí, que no astral são os mesmos. Esses que envenenam a humanidade de mentiras, de fake news. Agora vamos usar um termo mais moderno para isso, né? Os espalhadores de fake news. Esses são os demônios que estão por aí, que visam perturbar só, nada além disso, que se implicam com as religiões dos outros, que ficam condenando os outros. Esses são os demônios de verdade que existem por aí. Então, conceito e preconceito é muito semelhante. Um conceito equivocado, aos poucos pode ser tomado como preconceito. Tá? Então, como que pode existir alguém contrário a modalidades terapêuticas tão ricas que propiciam tanto alívio às dores e aos sofrimentos humanos? Então é impossível, é quase impossível de se admitir que existissem essas pessoas com esses conceitos, mas elas existem e cabe a nós respeitar a opinião dele. Então, quando você vai no mercado comprar alguma coisa, você pode gostar de comprar uma coisa que os outros detestam, mas
você não vai condenar os outros porque detestam aquilo que você gosta, e nem os outros têm o direito de te condenar porque você gosta daquilo. É apenas gostos e preferências. Religiões são assim, filosofias é a mesma coisa, crenças são as mesmas coisas. Eu posso ter a crença que eu quiser, eu não tenho o direito de combater as crenças dos outros. Então, sobre isso aí nós temos uma visão bem tranquila da coisa, porque é um direito de alguém não gostar de alguma coisa. Agora, eu não é direito querer impor o meu gosto para os outros. Você não vai em nenhum momento verificar que Jesus foi lá para impor uma religião para outros. Inclusive naquela história que ele teria entrado num templo que não era dele, de uma religião que não tinha nada a ver com a proposta dele, e ele passou o chicote nos vendedores que estavam lá. Os vendedores tinham autorização para estar lá e pagavam impostos. Então, não é verdade aquilo, né? Isso já é um conceito equivocado, uma ideia equivocada. Ah, não, Jesus chicoteou os vendilhões do templo. Ele não está falando disso. Os vendilhões do templo são aqueles que fazem um tipo de comércio negativo com as propostas dele, vamos dizer, com o próprio Evangelho. E que muitas vezes nós vemos por aí gente que usa a religião para fazer a coisa errada, ou se oculta através da religião para fazer a coisa errada. Agora, sou eu que tenho que ficar apontando o dedo para eles? Eu acho que não. Eu posso condenar erros. Jesus condenava erros das pessoas, ele nunca condenou. Tanto que ele disse: aqueles que estiverem sobrecarregados e oprimidos, venham a mim que eu os aliviarei. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Não julgueis para não ser julgados. Então, eu acho que é isso.